Beleza. Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre a entrada do milho dentro do processo de etanol. E é importante que saibam isso justamente para a gente entender a gama e a amplitude do tamanho dos projetos de engenharia dentro de uma indústria. Se você puder olhar em volta, vocês vão observar que todo o sistema de transporte ele é sempre separado da área industrial. Ali você está vendo então a portaria, lá para o fundo você vê a parte as estações, subestação de elétrica. Retomando um pouquinho, ali então a portaria dos funcionários, o pessoal de entrada, os estacionamentos todos lá fora, sem acesso direto na indústria. E aqui na esquerda nós temos a área principal da indústria, podemos dizer que é a classificação. Por que eu digo que é a área principal? Porque aqui é onde a galera pega toda a parte de contaminação. Milho podre, milho com umidade alta, milho com problema, que eu digo às vezes até fungo, milho quebrado, muita quirela ao invés de milho inteiro, tudo isso vai perder, ou pó até no milho, né? Tudo isso vai perder a eficiência no processo, vai gerar contaminação, vai gerar problema. Então, apesar de ser um setor às vezes pouco comentado, é um dos setores mais importantes. É aqui que é o meu filtro de entrada de tudo. Então, vocês estão vendo, por aqui eu tenho a entrada do material, da matéria-prima, a entrada da biomassa, que é onde vai queimar na caldeira, e a saída dos meus materiais. Esse caminhão que está aqui esperando e aquele outro que saiu, eles estão para passar na balança de saída, que vai conferir com a balança de carga lá dentro da indústria, que provavelmente a gente vai dar uma olhada depois. Então essa área é chamada de classificação. É na classificação que eu faço tanto a coordenação, a ordenação e a verificação da qualidade do material que entra e também a aferição do material que sai. É aqui que o pessoal faz a nota fiscal de saída para poder ser cobrado e faz aquele confronto para ver se não está tendo algum desvio da produção com o material de venda final. Aqui nessa outra parte, se vocês chegarem um pouco mais, nós temos a parte industrial já começando. A gente vai tentar filmar pouco lá dentro para evitar problemas de acidentes, porque é uma indústria de etanol, então ela é inflamável. Então logo ali naquele barracão meio em triângulo, né, nós temos o tombador. Logo mais nós vamos chegar ali perto e vão conseguir entender lá dentro como funciona. Esse formato ele é específico e muito utilizado nas indústrias de etanol de grande porte apenas, porque eles literalmente tombam o caminhão. Então é o caminhão que é tombado, eles não abrem a comporta e puxam o milho para fora. Eles tombam o caminhão e toda a parte subsolo daquela região possuem equipamentos e túneis de trabalho com transportes e que vocês podem até ver em algumas filmagens da Rain dentro do nosso acervo de visitas técnicas. Então ali são túneis que estão a 10, 15, até 20 metros de profundidade. Aqueles gigantes nas torres são os elevadores de caneca, elevadores de balde, que na verdade fazem o quê? A retirada lá do fosso de todo o milho que é tombado pelos tombadores e levam para os sistemas de armazenagem. Lá no fundo você vê um modelo armazém horizontal, lá naquele fundo a gente tem um armazém horizontal, ele possui um fundo em V e ele armazena toda a parte de milho, milho novo que a Enpasa ela recebe. Essa unidade ela possui apenas um secador. Se você olhar em cima do tombador, logo ali atrás tem uma caixa um pouco elevada. Ali é uma torre de inox que a gente utiliza para fazer o quê? Para fazer a secagem do milho. Então quando aqui na classificação pega umidade de milho, o que o pessoal faz? O pessoal passa no tombador, pode passar, sem problema. Graças, amigo. E aí ele descarrega dentro daquela torre de milho, e da torre de secagem, que é aquecida com fornalha, e o milho então trabalha numa secagem contra fluxo. O ar quente ele sobe por sopradores e o milho desce por gravidade. Aquele milho, por isso que vocês vêem vários elevadores, ele trabalha uma espécie de cascata, só joga para cima, joga para baixo, joga para cima, joga para baixo. Então até ali nós temos o sistema de recepção, classificação, tombador, armazenagens. Lá no fundo você vê outro tombadorzinho, ó, provavelmente ficou mais econômico do que ficar levando com um monte de equipamento no subsolo. Vamos colocar mais um tombador lá no final. Algumas indústrias usam tombadores com casinha, igual casinha mesmo, um galpãozinho básico. Por quê? Porque aí a galera puxa o caminhão na base da enxada mesmo, vai descarregando para os túneis e joga. Mas a moega e o elevador e o headler de fosso, isso é padrão, tá bom? Todas as indústrias elas trabalham. Algumas, como a Cófico, você vê muitas da Cófico assim, ela possui o elevador dentro da casinha do tombador. Por que ela faz isso? Porque ela economiza headler. O fosso, onde o caminhão é descarregado, ele joga direto o milho para dentro do elevador e aí ele faz essa absorção. Então aqui nós conseguimos ver toda a parte de armazenagem. E esses silos verticais, esses cilindros que a gente vê por todo quanto é lugar dos países, você tem as armazenagens de milho pontual. Qual é a melhor? Não existe melhor, existe o mais prático de acordo com o espaço que o cliente possui ou a capacidade aquisitiva dele. Cada caso é uma opção que o cliente
pode escolher para se trabalhar. Então, e pode sempre observar que a área de trânsito ela é sempre separada da indústria. O pessoal passa por aqui para fazer acesso à indústria, enquanto todo caminhão ele não tem acesso à parte industrial. Um layout bem definido ele é classificado dessa forma. Quando eu consigo separar muito bem separado o pessoal que tem que entrar e sair sem ter contato direto e o pessoal que tem total autonomia de trabalhar aqui dentro. Uma bituca de cigarro no cenário desse faz toda a desgraça e toda a diferença. Então, o tombador, conforme nós falamos, uma pré-limpeza básica, um queimador, na verdade, da pré-limpeza, aquele sisteminha de tulha e lá no fundo o dryation é o secador de grãos. Então, secador de grãos é uma coisa, secador de DDG é outra. Aquele ali é só para secar milho. Ele não seca todo o milho que a unidade recebe. Normalmente, porque precisaria ser muito grande, eles normalmente secam de 20% a 30% do milho recebido. Paraguai não é um lugar que chove todo o tempo, chove muito, mas não todo o tempo. Então dificilmente o vendedor de milho vai ter milho molhado para poder vender, por isso que não é usado tanto. Então o milho armazenado ele passa pelo sistema de coleta no final, são handlers na parte inferior dos silos, e aí eles lançam o milho para essa torre, que é a torre principal de alimentação do elevador, que joga para esse prédio fechado em telha. Esse prédio então é o moinho de grãos. É aqui que eu tenho o sistema de pré-limpeza, eu tenho a pesagem, eu tenho a moagem e aí eu tenho a farinha. Aquele elevador amarelo que vocês estão vendo é exatamente o elevador de farinha da Impasa. Então aquele elevador é o elevador que traz o processo moído. Se vocês têm dúvidas sobre o processo de moagem, dê uma olhadinha em um dos nossos vídeos. Tem um vídeo que eu explico sobre o moinho de rolo de Itapurá e lá vocês veem exatamente esse processo muito na íntegra, os equipamentos lá dentro. Aqui na frente nós temos o sistema de pré-cozimento, porque o etanol nada mais é do que o resultado da fermentação do milho moído. Tá? É mais ou menos isso, eu vou moer o milho, eu vou cozinhar, vou deixar ele parado, ele vai apodrecer, vai encher de bactéria, que vai se proliferar, que vai gerar o etanol. Na destilaria eu separo tudo isso, a parte líquida é etanol, a parte de energia é vapor e a parte sólida vira DDG. Mais ou menos é isso. Então a entrada ela está baseada aqui, eu tenho farinha no elevador que começa a descarregar nos meus equipamentos. Então lá em cima eu vejo um balão ou um vaso de pressão, nessa parte de baixo eu vejo um tanque de operação, no topo do tanque não se pode ver bem, mas eu tenho um misturador de pá dupla, que pega a farinha, a água quente e começa o processo de pré-mistura. Aqui dentro eu começo o processo de pré-cozimento, por isso que esse sistema é chamado de pré-cooking ou pré-mesh. É um pré-mesher, ou mesh milling, como a unidade chama, né? Mas é um pré-mesher, que é onde eu faço o início do meu cozimento. É aqui que eu coloco as primeiras enzimas, a alfa-amilase, por exemplo, entra nesse processo. É aqui que eu entro com água quente, é aqui que eu entro com backset, que é uma água já industrializada, e é aqui que eu entro com a farinha, que passa por todo aquele processo de moagem. Então aqui é onde a mágica começa a acontecer. A partir daqui a gente começa a entrar numa área que ela ainda não é inflamável, porque ainda não temos etanol aqui, certo? O backset volta sem etanol, porque já foi destilado, e a água com o milho não vai gerar etanol sem nada acontecer. Aqui eu começo o processo de cozimento, é como se eu começasse a cozinhar o milho para ele virar fubá. Vamos dar uma voltinha, pode manter ligado, para a gente só ver essa outra área aqui, ó. Eu acho que aqui a gente tem a visão da usina inteira, vai ficar bom falar daqui. Então vamos lá, olhando para cima, dá uma olhadinha para cima, tudo que você está vendo são tubulações de processo apoiados em pipe racks.
Então quando você ouve aquelas expressões pipe rack ou sassy rack, pipe, é tudo isso aqui que a gente está falando. Observe que os tubos estão apoiados em suportes, outros tubos estão apoiados diretamente no pipe rack. Dá uma filmadinha só nas bases, você vê que as bases deles são bem rígidas, são bases de concreto para não permitir que o pipe rack sofra corrosão por água parada ou algo do tipo. A passagem de pessoas sempre demarcada com linhas amarelas para poder manter segura a área de acesso. Então tudo isso aqui começa a ficar a parte industrial, por isso que a gente vai vir só até aqui com as filmagens para não correr em problemas com a unidade, certo? Virando para cá então nós temos o processo pré-mexe, joga pro cozimento. Toda aquela área de tanques que vocês estão vendo ali, pode vir um pouquinho mais para cá, para filmar ali. Então toda essa área de tanques, todos esses já logo de cara aqui com o pipe rack, é o que nós chamamos da etapa de cozinhar o milho. Então aqui eu vou cozinhar o fubá, eu vou converter farinha moída em verdadeiro fubá. Ele fica ali por algumas horas, aproximadamente cada unidade com seu padrão, mas são 8 horas totais ali dentro da parte de cozimento, em cada tanque daquele ali, quando um total de 16 horas que eu já tiver inserido as demais enzimas dentro do meu processo, colocado o fermento, que são as leveduras, que vão se proliferar, se alimentando de todo o amido exposto pelo milho, é que então eu vou vir para esses grandes tancões que nós chamamos de dornas, tá? Do Paraguai ela trabalha com 4 dornas, são essas duas aqui da frente e mais 2 lá atrás. O sistema de fixação dela é por concreto, mas poderia ser metálico, como o caso da usina de Itapurá. Lá no fundo você está vendo outro tanque com um processo de aproximadamente 72 horas. Aqui dentro eu vou colocar gluco, coloquei um pouco lá no cozimento, mas eu vou trazer de novo a gluco para cá e eu vou ficar recirculando esse processo. Por que eu fico recirculando? Porque é bem interessante. Vamos falar um pouquinho de novo sobre o mesh milling. No mesh milling eu elevo a temperatura da farinha com água a 85 graus quase. Eu tenho injeções de vapor com injetores misturados com água e eu vou elevando a temperatura, porque quando eu elevo a temperatura eu condiciono esse ambiente para que eu possa ter então uma melhor aparição do amido dentro do meu processo. Então eu vou aquecendo, mantendo aquecido, e no cozimento, como toda a boa cozinha, uma carne que cozinha, uma comida que cozinha, eu mantenho essa temperatura alta. Por isso que são 16 horas cozinhando, aquecendo todo esse material. Quando esse material passa para a fermentação, ele não vem quente. Ele já passa por trocadores de calor gigantescos. Infelizmente eu não consigo filmar nessa região, mas são trocadores de calor com mais de 3 metros de altura. Depois a gente mostra o que são trocadores de calor para vocês em pequenos flashes da filmagem. E aí então esse mosto que está a 85 graus, ele vai cair para quase 34 graus. E aí ele vai ficar entre 34 e 35 dentro da fermentação. Por isso que se você der um zoom ali, ó, você vai ver bombas gigantescas e alguns trocadores de calor. Essas bombas elas ficam recirculando esse produto dentro da dorna, porque é incrível como a parte microbiótica dentro do sistema ela é viva, certo? São leveduras, são micro-organismos que vão se alimentar do amido, vão proliferar, vão gerar bactérias, entre outros. Por isso que você insere a própria alfa-amilase como antibióticos, você insere antibióticos, outros produtos químicos dentro do processo, ureia para você servir a alimentação para o processo, para regular pH, entre outros, condicionar um ambiente para os micro-organismos viver. Então o produto vai ganhando caloria. Você baixou para 34 para mandar para cá, mas daqui a pouquinho, em 15 minutos, a dorna está 48 graus. Então você recircula o tempo todo para você manter a temperatura baixa. Senão as leveduras se matam, é tudo louca, né? Elas vão se destruindo automaticamente. O processo vai ganhando caloria. Essa caloria que ela vai ganhando, ela vai saindo em forma de CO2. Infelizmente também não vai dar para ver, mas lá em cima da dorna você vê uns tubos, ó. Aqueles tubos são as vaporizações que vão criando dentro do processo e que em teoria é o mesmo gás que você ingere e arrota dentro do seu refrigerante, é o CO2. Então a dorna ela está fermentando, está gerando o etanol, está gerando os GLs que a gente fala, e essa transformação química ali dentro, além de ganhar caloria que eu perco nos trocadores de calor, ele gera gases, e esses gases eu mando embora por meio das tubulações lá de cima. Fermentou, passou 72 horas, eles têm uma dorna de batela. O que é dorna de batela ou dorna volante? É a dorna que eu elimino o produto dessa dorna pronta para volante, para que eu possa limpar a dorna que estava
sendo usada para fermentar, e a dorna volante é como se fosse uma dorna de repouso. Enquanto eu estou fazendo o CIP, eu jogo na dorna volante, verifico o GL e dali eu mando para aquelas grandes tanques, vasos que tem lá na frente. E depois a gente também faz um flash rápido, todo mundo sabe, é igual cerveja, eu separo o sólido dos gases do líquido, e é ali que o etanol então aparece. Essa parte já não tem mais segredo, não tem mais graça, porque literalmente é só fazer a separação bem feita. O que vem depois que é interessante, o que eu faço com a bagaceira toda. A bagaceira, que é o famoso DDG, é a parte que nós somos especializados, é o lixo, que na verdade é um lixo de ouro que a indústria tem. Essa bagaceira ela vem para esse tanque que está aqui. Nós temos aqui 2 tanques de bagaceira, 2 tanques de resíduos. O da frente é o resíduo da destilaria. O de trás é o resíduo da evaporação. O da frente é o que nós chamamos de vinhaça grossa. É todo o material sólido que sobrou da destilaria que vem para cá, para que ele possa repousar, ser avaliado e dali alimentar aquelas grandes máquinas que estão naquela torre lá do lado, que são as centrífugas ou as decanters, equipamentos que giram em alta rotação contra fluxo para poder separar água naquela parte de baixo, que chamaríamos de vinhaça fina, de sólido, que são o WDG, que depois vai virar DDGS, que vai para aqueles secadores que inclusive usam muito vapor, que é aquela chaminé que está saindo lá em cima. Ó. Tudo aquilo lá é água de dentro desse tanque. Então aquele vapor que vocês estão vendo é água evaporada que estava nesse tanque. Mas de que forma? O resto que ficou na massa sólida que aquelas máquinas retiraram. Então vamos lá, aqui não tem massa, aqui tem água com 30% de sólido. É como se fosse um mingau, certo? Esse mingau ele entra na centrífuga que tem o poder de espremer o mingau, tirar a água, deixar ele só com 5% de sólido dentro daquele tanque e o restante, que é um bolo com 60% de umidade, poder seguir o caminho para grandes máquinas de secagem, grandes máquinas de lavar a vapor, que fazem o aquecimento desse material a mais de 120 graus. E esse material que vai repassando ali, claro, isso o equipamento, o produto ele não ultrapassa 90 graus. Esse produto vira uma farinha de destilados, por isso a expressão DDGS, certo? São destillations, não sei mais o que, de destilaria, resultados sólidos de destilaria. E esse DDG, que vai virar DDGS já, ele é o farelo vendido por grande parte do mercado aí para a indústria de alimento animal, principalmente para gado, né? O pessoal usa para gado. Agora, e aquele tanque, né? Então, lá na frente, nós temos a destilaria e evaporação. Por quê? Porque parte do produto que eu tenho do milho não consegue ser tirado só com vapor, só com destilação. Eu preciso reduzir a concentração de sólidos. A decanter tirou o sólido, sobrou aquela água com restos sólidos ali dentro. Essa água está rica com algo muito importante, que é o que nós chamamos de óleo de milho. Essa água ela vai voltar para dentro da indústria, dentro de evaporadores. E aí sim é um consumo de energia absurdo, que algumas tecnologias aproveitam o famoso vapor vegetal. Porque imagina, para criar vapor eu queimo madeira. Queimo madeira para esquentar água, para converter em vapor, e olha quanto vapor eu estou jogando fora dentro das indústrias. Então imagina eu fazer isso com constância. Há restos de vapor de todo o processo, chamados de vapor flash, vapores limpos, vapor do resto de vapor, certo? Então eu usei vapor, eu vou perdendo poder, essa perca de poder torna o vapor inútil. Não, eu uso na evaporação. Eu vou esquentar ainda mais essa vinhaça fina, esse caldo de 5% que sobrou nas decanters, e vou então tornar este caldo ainda mais grosso, mais espesso. Esse mais espesso vai estar rico em óleo, que também é um subproduto dentro da indústria de etanol. Vem um pouquinho para cá. Esse óleo vai ser extraído naquela pequena fabriqueta que está saindo aquele vapor ali. Ó. Ali nós chamamos de fábrica de óleo. Vamos ter mais centrífugas que vai pegar esse caldo espesso, espremer ele, e ele consegue fazer algo incrível. São chamadas de tricanters. 3 fases de separação. Separa óleo, separa água e a bagaceira nós chamamos de xarope. O xarope está dentro daquele tanque ali. E onde eu vou meter aquele xarope? Dentro do DDG. Por isso que os tanques estão próximos, porque ambos os processos vão para aquele setor. O tanque grande vai para gerar o que no futuro vai virar xarope,
E o tanque de xarope vai em pequenas doses dentro do DDG, o que torna o DDG DDGS. Pega ali, aproveita e vai pegar lá o farelo. Aquele ali é o DDGS. Aquele ali é o ouro da indústria. Aquilo ali é vendido quase 5 vezes mais caro do que o milho, cara. Então por quê? Porque ele é um elemento enriquecido. Enquanto o milho tem 14% de proteína, aquela desgrama ali tem 35% de proteína. Dá uma filmadinha aqui, por favor. Por isso que eu tô esbelto, certo? Eu sou um cara que se alimentou muito com DDGS. Corta essa parte do vídeo, vamos lá, continua. Corta essa parte do vídeo, vamos lá, continua. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, a gente meio que conclui o processo do etanol. O óleo ele vai sair ali atrás e ele vai ser armazenado nesse tancão que está aqui na nossa frente, que depois vai ser enviado para carregamento. Tudo que é DDG está dentro do armazém que está aqui no fundo, que vai ser enviado para venda. E tudo que é etanol saiu já lá atrás, quando a gente estava no minuto 15 do vídeo, que a destilaria separou e mandou lá para baixo. É óbvio que existem outros processos. Se você filmar aqui do lado, você vai ver a área de químicos da indústria, que é onde eu tenho soda para poder fazer o meu SIP, preparar o meu SIP. Tem ureia, que é onde eu vou fazer o equilíbrio do pH, a preparação da fermentação para poder receber o mosto, entre outros, do propagado para poder receber esse primeiro mosto, entre outros processos que se concentram aqui. Nós temos as enzimas, que se você ver um pouquinho mais para cá, você vai ver a preparação delas naqueles tanquinhos, parece uns tubinhos ali lá na frente, bem encostado no barracão. Isso tudo são produtos que têm equipamentos aqui dentro, que são tecnologias especiais que nós não vamos mostrar, que nós não vamos gravar. A indústria está cheia de pequenos setores dentro dela. Não mostrei a área de nutrientes, não mostrei a estação de vapor, mas isso tudo é um pouquinho para vocês entenderem como que funciona uma indústria de etanol. Então você vê que os tubos nada mais são do que condutores de fluidos que vão atravessando os setores, entram nos tanques, que são novamente sugados pelas bombas. Aqui você consegue dar um zoom, Soraya, nessa azul é uma bomba, por exemplo. Essa é uma bomba centrífuga, é um modelo de equipamento que faz o quê? Ele chupa, succiona o que está dentro do tanque, recalca para todo o processo dentro em cima do pipe rack e vai acessando as áreas como um todo. Isso tudo para no final gerar 3 produtos importantes na indústria, que é o etanol. Tem o etanol anidro, que é uma parte de zeólitas, que a gente entra em outro momento da conversa para poder mostrar. Mas aqui nós falamos do etanol hidratado, que é um etanol com 95% de pureza, tem 5% de água ainda. Falamos do DDG e como ele vira DDGS. O S do final é o syrup, que você está colocando, é o xarope, por isso que ele é DDGS. Indústrias que não põem xarope vendem DDG. Indústrias que põem o xarope são DDGS. Xarope é bom, ele aumenta a proteína em 3, 4% e aumenta o extratetério, que é a gordura. Boi também tem que engordar, senão não presta. Então o xarope ele enriquece em 5, 4% o extratetério do produto final. Com isso você tem e o óleo, né, que é o produto talvez um dos mais caros dentro da indústria, porque é o que menos tem. Só 6% de toda a produção vira óleo, né, enquanto que quase 40% do material ele vai virar DDG e depois DDGS no final. Mas é isso.